Bom dia, eu sou a professora Camila e nós vamos falar hoje sobre as raízes da espécie humana. Como que o ser humano surgiu em sociedade? Muitas perguntas, existem sobre esse fator. Como que o ser humano surgiu? De onde veio esse ser humano, Asiáticos, negros, indígenas, por que cada ser humano possui uma característica diferente? Da onde a gente consegue perceber essas diferenças nessas características? Para a gente falar dessas espécies de seres humanos, existem diversas teorias e nós vamos estar abordando hoje as duas principais teorias que vão explicar essa criação do ser humano, Então, hoje nós vamos falar dessas teorias e de como os seres humanos surgiram. Como que o ser humano surgiu? Essa é uma pergunta que ela é muito intrigante na sociedade, porque esse ser humano, ele tem duas hipóteses de surgimento, através da crença religiosa e através de explicações ligadas à ciência, Então, afinal, da onde nós viemos, Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Essas perguntas, elas são apenas algumas questões existenciais que têm intrigado os seres humanos há milhares de anos e têm feito com que as pesquisas possam estar cada vez mais voltadas, para esse campo. Desde lá do início da história, as crenças religiosas ofereceram as primeiras e durante muito tempo as únicas explicações a essas questões. Antes do desenvolvimento científico, as únicas questões, as únicas possibilidades que existiam para o surgimento do ser humano era explicada através dessa crença religiosa, era explicada através da religião. Então, por esse motivo, essa visão religiosa ainda ocupa um grande lugar, ainda tem grandes adeptos e tem grande importância nessas sociedades atuais. Então, de acordo com o cristianismo, Deus criou tudo o que existe, dando origem também aos seres humanos. A essa teoria, nós damos o nome de criacionismo. O criacionismo é a teoria que está ligada, à questão religiosa, à questão de que o ser humano ele existe porque Deus o criou. Então, essa é uma das teorias do surgimento do ser humano. Mas essa não é a única teoria, Quando uma história é utilizada para explicar a origem de tudo que existe, dizemos que é uma cosmogonia. O que é essa cosmogonia? Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, ela é uma obra sagrada do cristianismo, E ela é um exemplo de cosmogonia, porque de acordo com Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Deus criou a luz, a terra, a planta, os animais, Adão e Eva, Então ele explica a origem das coisas que existem. Por isso a Bíblia é vista como uma cosmogonia, tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão do evolucionismo. Uma nova teoria surge quando a gente tem um desenvolvimento científico. E essa teoria, ela é proposta por Darwin. Darwin, ele é um cientista, E ele vai se basear nos pontos de vista científico para explicar a origem do ser humano. Como que ele vai explicar essa origem? Ele vai dizer que através dos seres humanos estarem adaptados ao meio ambiente, o ser humano que mais se adapta ao meio ambiente, ele sobrevive e evolui. Então, os seres humanos mais adaptados ao ambiente vão conseguir sobreviver. Os demais vão desaparecer com o tempo porque não conseguem sobreviver. E ele até cita o exemplo do caso das girafas, As girafas, elas nasceram com um pescoço mais longo, não é à toa. Elas nasceram com esse pescoço mais longo para que, de fato, esse pescoço lhes permitisse comer folhas de grandes árvores. Então, aquela girafa, por exemplo, que tem o pescoço menor, ela não conseguiria se alimentar e, por isso, ela não sobreviveria, tá? Então, esse é o ponto teórico de Darwin. Então, por exemplo, ele botou aí, ó, segundo observações de Darwin e Wallace, as asas do morcego são adaptadas, o que trouxeram vantagens a essa espécie. Esse é o resultado de uma lenta ação da seleção natural. Ele diz, gente, que seleção natural do ser humano
é a questão da escolha entre os seres mais ou menos adaptados, é determinada pelo próprio ambiente, que é uma ação conhecida como a seleção natural. Então, essa seleção natural é uma luta constante entre os seres vivos pela manutenção da própria vida, por se manter vivo na sociedade. Então, ele vai se adaptando ao meio ambiente ao qual ele vive para que ele possa sobreviver, tá bom? Então, segundo o evolucionismo, que é a teoria criada por Darwin, todos os primatas eles evoluem de uma espécie ancestral comum. Então, eles vão evoluindo através da sua espécie. O que seria evoluir? Significa acumular modificações necessárias para a sobrevivência desses seres, tá? Então, foi em base nisso, né, na evolução, nessa constante modificação, que Darwin e seus seguidores explicavam, por exemplo, a origem e o desenvolvimento da vida na Terra. Então, para Darwin, esse evolucionismo vai ser feito inclusive com o ser humano, né? Enquanto alguns grupos dos homídeos desapareceram, os outros mais adaptados evoluíram até chegar à nossa espécie atual, que seria o Homo sapiens. Homo sapiens quer dizer o homem que sabe, o homem que pensa. E aí agora nós vamos falar como os seres humanos surgiram, né? Essas duas teorias, elas explicam como que esse ser humano surgiu, tanto a teoria criacionista quanto a evolucionista de Darwin, né, que vai falar dos nossos ancestrais. Então, nós queremos aqui, né, deixar claro que não existe uma teoria correta, tá? As duas teorias, elas têm grandes adeptos em sociedade e aí você escolhe a que melhor se adequar aos seus pensamentos. E nós vamos falar disso porque durante todo o tempo os antropólogos, os estudiosos, os historiadores, eles trabalham através de pesquisas. Essas pesquisas os ajudam a montar o que a gente chama de um quebra-cabeça, né? E através desse quebra-cabeça, a gente consegue confirmar algumas descobertas, confirmar algumas teorias existentes ou contradizer algumas teorias existentes. Podem surgir a todo tempo novas teorias que podem fazer com que esse quebra-cabeça mude, né? Porque a história ela não é algo tido como uma verdade absoluta. A todo momento podem surgir novos fatos históricos, novas fontes históricas que podem determinar, né, um novo capítulo. Então, por isso, a gente diz que a história não é algo finito. E esse quebra-cabeça, ele vai ganhando novas fases a partir do momento em que vão havendo novos indícios ou o avanço da tecnologia, por exemplo. Antigamente, a gente só conseguia pesquisar um fóssil, né? Ou ter ideia da idade do fóssil através do método do carbono 14, que vai estudar a evolução da vida, dos registros, para poder tentar datar de quanto tempo era esse fóssil. Agora, né, com o desenvolvimento da pesquisa, com o desenvolvimento da tecnologia, em alguns casos eles envolvem análise de DNA, né? O que é o DNA? É o conjunto das informações que cada ser humano possui, né? E eles também encontram equipamentos digitais que fazem sondagens em sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São as regiões onde a gente encontra vestígios materiais de uma sociedade humana. Esses vestígios podem ser objetos, construções, fósseis e vestimentas. Então, todo esse processo faz com que a gente perceba que a origem do ser humano, ela existe em duas teorias, mas essas teorias a todo momento podem surgir, né, de acordo com o avanço da história, novas teorias para explicar esse surgimento do ser humano. Mas por enquanto, as duas teorias mais utilizadas são a teoria do criacionismo, né, e a teoria do evolucionismo.